Vamos então falar sobre essa tremenda palhaçada que foi o lançamento de Cyberpunk 2077 pela CD Projekt Red, uma empresa que até essa semana era muito bem respeitada, muito bem querida pelos gamers, mas acabaram cagando no pau de uma forma que eu não via há muito tempo. E as ramificações dessa cagada da CD Projekt Red com o lançamento de Cyberpunk 2077 vão se estender para outras empresas, você vai ver. Cyberpunk, para quem lembra, foi anunciado pela CD Projekt Red pela primeira vez em 2013, 7 anos atrás. Eles colocaram um teaser na internet para deixar todo mundo empolgado e tal, e naquele teaser, no final, eles botaram lá os dizeres, né? Vai sair quando estiver pronto. O que já não é um bom sinal. Vai sair quando estiver pronto. Eu sei que a ideia, eles estão querendo insinuar que o nosso esmero é tamanho que a gente só vai lançar quando estiver tinindo. A gente agora sabe que não foi o caso. Na verdade, a outra interpretação de vai sair quando estiver pronto é que eles estão muito longe ainda de completar o produto, mas já querem gerar o hype. Na verdade, eles estavam realmente muito longe porque o desenvolvimento de Cyberpunk 2077 começou 3 anos depois deles publicarem esse teaser. Eles não tinham nada ainda. Isso já mostra um problema muito claro em todo o ethos da CD Projekt Red no que diz respeito ao Cyberpunk 2077. Era hype, em primeiro lugar, o mais importante, e aí a substância que a gente faz esse negócio depois. Tipo, marketing é muito mais importante do que realmente desenvolver o produto. Tinha muita gente, por algum motivo, justificando isso, dizendo, mas Easy, esse é o intuito da empresa mesmo, gerar hype, gerar a empolgação para os acionistas e tal. Você está fazendo o meu argumento por mim, se você parar pra pensar. Porque você está defendendo eles, dizendo, cara, é normal eles cagarem na cabeça do consumidor, o que importa é o acionista. Esse é meu ponto, eu concordo com você, só que isso não defende, não exonera a prática da empresa. Estando o desenvolvimento em uma etapa tão precoce, na verdade não tinha nem começado ainda, eu acho que é um foco totalmente errado querer gerar hype. E tanto é que no final das contas o hype acabou saindo pela culatra. E a gente já sabia, vamos ser sinceros aqui, no meu caso era óbvio, Cyberpunk 2077 era o único jogo que eu queria jogar esse ano, eu me amarro na temática Cyberpunk, e a gente já sabia que não tinha nunca como esse jogo bater com as expectativas. O hype era tão absurdo, as promessas feitas eram tão grandes, eram tão audaciosas, eu diria até. As opções de customização, as possibilidades da história naquela cidade gigantesca com NPCs, com inteligência artificial, vai ser um jogo revolucionário. Não tinha nunca como a expectativa ser atingida. E é até curioso, quando você parar pra pensar, que Cyberpunk 2077 era um jogo tão antecipado. No meu caso é porque eu adoro a temática, né? Mas eu sei que tinha gente que estava atraído por outras coisas, pelo histórico da CD Projekt Red, pelo o potencial da história, da trama do jogo, né? O gameplay, enfim. E é estranho quando você para pra pensar, porque videogame é pra ser um escapismo, é uma distração. Só que o mundo descrito pela temática Cyberpunk, o que é? Governo corrupto, são megacorporações, divergências socioeconômicas que deixam algumas pessoas muito ricas e algumas na linha da pobreza miserável, a tecnologia que domina as nossas vidas, o fim completo da privacidade, aquele senso de opressão e de desesperança completa. Esse é o Cyberpunk. Então, é até irônico para pensar, porque eu conheci Cyberpunk pelo RPG de livro, que era a segunda edição, né? Teve o primeiro Cyberpunk, depois Cyberpunk 2020. A parada é meio cabalística, porque o Cyberpunk 2077 ele simula um mundo que em 2020, que era o ano do primeiro Cyberpunk que eu conheci, a gente já tem isso. Então é esquisito querer escapar para um mundo virtual que se parece tanto com o mundo em que a gente já vive. E olha só, eu sei que vão ter discussões infindáveis de quem é realmente o culpado nessa situação de um hype que saiu de controle e a empresa que acabou não entregando o produto como, né, os gamers esperavam. A culpa é da empresa que criou muito hype na parada ou a culpa é dos gamers que estavam imaginando uma coisa que era muito longe do que a empresa tinha prometido, que ficaram num nível de expectativa que seria impossível qualquer produto alcançar. Existem argumentos válidos para os dois lados, mas só que quem se beneficiou de verdade não foram os gamers, foi a empresa, que lucrou absurdos com um produto completamente quebrado. Então eu vou culpar a empresa, me desculpa. Primeiro de tudo, a gente tem que falar das promessas que não foram cumpridas. Pelo jeito, a galera da CD Projekt Red não aprendeu com a Hello Games que lançou No Man's Sky. Na época do desenvolvimento do No Man's Sky, os caras estavam falando, não, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, aquilo outro, e aí no final das contas o jogo não tinha nada daquilo. Sim, foi melhorado, o jogo tá entregando muito mais do que entregava lá no lançamento, e eu sei porque eu comprei no dia de lançamento, tomei no cu. Voltei a jogar agora porque tem um modo, recentemente adicionaram um modo de realidade virtual, que torna o jogo realmente a forma como eu sempre quis jogar. Mas a CD Projekt Red não aprendeu com isso, porque tem uma lista
bem grande, de várias promessas de gameplay, de customização de voz, de você vai poder escalar as paredes, vai poder customizar as armas, vai ter um sistema de transporte público que você pode andar na cidade, você vai poder comprar apartamento que nem você faz em GTA. Nada disso acabou sendo entregue para o consumidor final. Então é óbvio que as pessoas vão falar, peraí, não ia ter isso aqui, não ia ter isso aqui, não ia ter isso aqui, e não teve? Cadê? Os caras anunciaram várias coisas, fizeram várias promessas que empolgam os jogadores, que vão mudar a sua opinião sobre comprar o jogo ou não comprar o jogo, e aí acabaram simplesmente sem cerimônia, desistindo dessas features. O que, na minha opinião, é equivalente à propaganda enganosa. E aí tem gente que defende que esse tipo de coisa tem que ficar sem consequência nenhuma, porque, cara, desenvolvimento é assim mesmo, às vezes os caras tinham ideia, não funcionou, entrou em conflito com outras coisas e tal. Então não tem nenhum tipo de senso de responsabilidade, você pode sair prometendo qualquer coisa e depois só diz que não deu e pronto, a gente não pode cobrar disso, não tem nenhum... Não, mano, isso tá errado, isso tá errado. Não pode ficar por isso mesmo os caras fazerem promessas sobre o produto e não entregar. E aí tem os bugs, essa altura do campeonato eu diria que eu tô me divertindo mais com os bugs, com os vídeos das falhas no jogo, do que eu provavelmente me divertiria com o jogo em si, porque ainda tem isso, tem muita gente falando que não é nem um RPG de fato, a experiência é muito rasteira, tem vários problemas fundamentais com o jogo. Não é só bug gráfico que acontece, não é só features que prometeram e tiraram. O jogo está muito fundamentalmente quebrado, tem problemas na renderização de texturas, tem problemas com a detecção de colisão, o que impacta boa parte das interações que você vai ter no jogo. Tem problema do spawn de forças policiais que aparecem para responder à violência, ao contrário de, por exemplo, GTA, que a polícia vai te procurando. A polícia de Cyberpunk, ela literalmente brota atrás de você. Tem carro dando spawn embaixo do seu e o seu sai voando, tem cada maluquice. E como eu falei, os vídeos desses bugs estão mais divertidos do que o jogo, pelo menos o jogo no momento. E o foda é que isso não é nem a imprevisibilidade desses bugs, o fato de que o gameplay é meio surreal. Tem um bug que o cara decapita um NPC e em vez dele morrer, ele volta pro script pré-combate, ele tá andando normal, sangue saindo pelo pescoço e o cara andando e falando ainda e reagindo normal às coisas que estão ao seu redor, como se, né, o jogo simplesmente tivesse voltado ao estado antes de você entrar naquela luta com aquele NPC. Não é nem o fato de que é engraçado, tipo, é visualmente engraçado. Você chegou num NPC, você deu um tapa nele e ele fez um T-pose. Do nada, em vez de lutar de volta, em vez de fugir. Tem um cara que joga uma granada no meio do tráfego ali, e aí todo mundo sai do carro e simultaneamente ficam em posição fetal no chão. Então não é que é engraçado ver isso, é porque isso mostra, isso é até triste quando você para pensar, o jogo tá completamente quebrado. Se interações tão básicas de gameplay geram esse tipo de problema, mano, o que esses caras estavam fazendo? E o pior, isso é depois de vários atrasos, então é inevitável perguntar, como é que o jogo tava antes? Porque atrasaram o quê? 3, 4 vezes? Essa porra desse jogo, era pra ter saído no começo do ano, tá saindo agora. E eu entendo que o Covid atrapalhou tantas coisas esse ano e beleza, eu vou dar um pequeno crédito, mas cara, teve outros jogos que saíram durante a pandemia que não tava desse jeito, então não. E o pior, o mais grave, é que eles ativamente esconderam as versões de PS4 e de Xbox One. Os consoles da 8ª geração rodam o Cyberpunk 2077 muito mal e a empresa claramente sabia disso, porque nas cópias para os resenhadores, para a mídia especializada, eles não disponibilizaram nada do PS4 e do Xbox One, ou seja, foi deliberado, não foi acidental, eles sabiam que o problema estava lá, eles sabiam que não iam poder consertar, eles sabiam que estariam entregando algo completamente quebrado para o consumidor, então ativamente esconderam isso. Uns 20 dias atrás, o CEO da CD Projekt Red falou que o jogo roda surpreendentemente bem no PS4 e no Xbox One. Você vê os vídeos de debug e o que está acontecendo, só tem duas maneiras, duas explicações possíveis para essa declaração. Uma, o cara estava completamente alheio ao desenvolvimento do jogo e falou por falar, só para garantir que as vendas para essa base instalada absurda de donos de PS4, e talvez não tão absurda assim de donos de Xbox One, porque não tem tantos donos assim de Xbox One, mas a base instalada de consoles da 8ª geração é muito grande, então é natural, eles pelo jeito não queriam impactar essas vendas, então o cara falou que isso roda muito bem, ou ele estava totalmente alheio ao desenvolvimento e aos problemas que o time estava claramente encarando, ou ele sabia e mentiu. E eu não sei qual dos dois é pior, a incompetência ou a desonestidade flagrante mesmo. Pode ser até os dois. O que eu acho bizarro é a galera, tipo, defendendo a CD Projekt Red, porque fanboy é foda. Exceto o fanboy da Nintendo. Dar porrada na Nintendo é um hobby do fanboy da Nintendo. Mas os outros fanboys, eles são muito fanistas, e tinha gente defendendo a CD Projekt Red, talvez pelo histórico deles com Witcher 3 e tal. Então o pessoal tem aquele apreço pela empresa, quer dar um crédito. Tinha gente falando assim, mano, esse jogo não era nem pra rodar no PS4. Você tem que se considerar sortudo que a CD Projekt Red fez o favor de lançar
lançar no PS... Mano, se você realmente acha que lançar um jogo todo quebrado, te vender um produto todo quebrado é um favor, eu tenho um monte de favor pra fazer pra você. E sabe o que é foda? Quando você se esforça em defender o indefensável, você acaba falando umas paradas e quebra na cara. Porque, por exemplo, uma das defesas em favor da CD Projekt Red é tipo, não, mas pensa bem, os caras estavam sendo pressionados pelos gamers, estavam sendo pressionados pelos acionistas, pelo próprio time, provavelmente eles queriam lançar logo, muitas demoras, eles não queriam atrasar mais uma vez. Só que não, porque a CD Projekt Red depois veio a público com a declaração que não sentiram nenhuma pressão interna ou externa pra lançar o jogo. É quase como se... primeiro é engraçado, porque os caras estão dando desculpa pra empresa que sacaneou, e aí a empresa vai falar, não, nada a ver, desculpa aí. Se eu fosse fanboy da empresa e eu dei essas justificativas em prol dela, em defesa da honra dela, e aí a empresa vai e nega, eu ia me sentir muito trouxa. E o pior é que a impressão que eu tenho é que a CD Projekt Red meio que desistiu. Essa altura o vexame é tão grande que eles desistiram de qualquer tipo de honestidade. Não querem nem falar que não, os acionistas estavam, né, pegando mal, então a gente decidiu lançar desse jeito mesmo e depois a gente conserta se a galera reclamasse. Porque essa é a verdade. Essa é a verdade. Eles falaram agora recentemente, tem uma declaração de alguém do time, que o custo de consertar o jogo é irrelevante, porque o mais importante agora é restaurar o nome da empresa. E isso é mentira, porque se a reputação da empresa fosse de fato mais importante do que o lucro gerado pelo jogo, vocês não teriam lançado o jogo dessa forma, é simples assim. Como eu mencionei mais cedo, a merda é tão grande que vai respingar até mesmo em outras empresas, a Sony, por exemplo, que não é nenhuma santa. Há muitos anos, o sistema de refund, né, de você devolver o jogo e pegar o seu dinheiro de volta, no Xbox é excepcional, o atendimento ao consumidor nessa questão da Microsoft é muito melhor. A Nintendo tem um péssimo histórico nisso, mas felizmente não é relevante porque o jogo não saiu pro Switch. Aliás, lembra que tinha gente achando que o jogo ia poder sair no Switch, mano. Steam também tem uma boa política de devolução, mas a Sony não. Então tem gente brigando com a Sony, tentando reaver o dinheiro, devolver o jogo. Felizmente, eu segui o meu mantra de não confiar em empresa nenhuma, não faz pre-order, vê como é que vai sair o jogo. Felizmente não fiz pre-order no meu PS4, que eu não tenho placa de vídeo. Eu tenho uma GTX 1060, então eu não queria rodar com isso, eu quero fazer um upgrade, então eu tava pensando, ou eu faço um upgrade, ou eu espero pra pegar Cyberpunk quando eu pegar o meu PS5. Felizmente, acabei não pegando de maneira nenhuma e acabou sendo a melhor coisa. Eu acho que a parada mais cyberpunk da situação inteira é isso, é uma empresa claramente gananciosa, desonesta, lança um produto totalmente quebrado, né, trava no computador, trava no PS4, vários bugs, vários problemas assim, fundamentais da experiência, né? Como eu mencionei, detecção de colisão tá quebrada, mano, isso é uma das coisas mais básicas de um jogo. E aí tem gente defendendo ainda, então isso é muito cyberpunk, é metalinguístico se você parar pra pensar, os caras ufanizando a empresa que tá metendo neles. E vamos admitir um negócio aqui, tá? É legal participar da zoação, se você não é um fanboy alucinado, né? Porque tem gente que não admite piada com o seu videogame, né? Com o seu jogo favorito, com o seu console favorito, mas para pessoas normais é divertido. A parada que eu tava super empolgado e deu uma merda, eu quero participar de alguma maneira, porque o lançamento de um jogo assim muito hypeado, quando tá todo mundo jogando, todo mundo comentando a história, é uma experiência social, mesmo que o jogo não seja multiplayer, é uma experiência social. E eu tô fora dela, porque eu não vou pegar o jogo nessas condições. Mas participar dos memes, da zoação, da revolta, xingar a CD Projekt Red no Twitter, ela satisfaz um pouco aquela necessidade de estar participando do momento. É meio que emblemático de 2020 como um todo. Eu tô rindo pra não chorar. E a gente sabe que a CD Projekt Red vai eventualmente consertar o jogo todinho. Isso não é novidade, os jogos saem assim, o Witcher 3 não foi diferente, o próprio No Man's Sky que eu mencionei, Oblivion foi a mesma coisa. É muito comum que um jogo saia e venha todo quebrado e a empresa gaste um tempo e dinheiro depois consertando, depois que o jogo saiu. E aí, quem sabe daqui a um ano, a gente vai ver altos artigos dizendo, não, o Cyberpunk tá excelente, e até a crítica na época foi um pouco exagerada, não tava tão ruim assim, porque eu li coisa assim sobre No Man's Sky, cara. No Man's Sky foi um jogo que eu acompanhei o desenvolvimento, acompanhei no dia que saiu, fiquei decepcionado, e acompanhei esse trauma aí, eu já passei. Então eu sei como é que vai ser. Quando o jogo estiver tinindo, com DLC, com missões novas, consertaram um monte de coisa, vão botar tudo que falaram que ia ter, agora tem, aí vai ter o pessoal, não, a gente tá vendo, os gamers fizeram cobrança desnecessária pra cima da CD Projekt Red, porque consertaram tudo. Consertaram por causa da cobrança, ô pau no cu. O cara fica passando pano pra empresa multibilionária, vai tomar no seu cu, caralho. Mas voltando ao que eu tava falando, né? Tá fazendo parte da experiência Cyberpunk. Quando você pensa em Cyberpunk, isso faz parte da história do jogo agora. Saiu todo quebrado, altos bugs engraçados, o pessoal zoando, gente defendendo. Faz parte agora. Tem gente, inclusive, até argumentando que tem bugs que não deveriam ser tirados, porque já viraram, assim, parte da personalidade do jogo até. E aí eu te faço a pergunta. Como a gente sabe, a CD Projekt Red vai provavelmente consertar o jogo inteiro e daqui a pouco vai ficar beleza, você vai comprar, vai curtir, etc e tal, a gente vai jogar, vai ser uma beleza. Só que aqui tá, você deveria então deixar passar batido a desonestidade da empresa, a falta de ética, ter escondido o jogo dos donos de PS4 e Xbox One, porque foi deliberado, foi um esforço deliberado. Eles deliberadamente não deram cópias de teste
para a mídia especializada, para que não soubessem que o jogo estava tão quebrado. Eles decidiram pagar para ver. Se reclamarem, a gente conserta. Mas solta aí e vê no que dá. É muita falta de respeito com o consumidor que confiou neles. O jogo teve 8 milhões de pre-orders, cara. 8 milhões de pre-orders. Foi a maior pré-venda da história dos games. Então você pega essa confiança do consumidor e você caga em cima e você fica na postura de, ó, se reclamarem, a gente conserta. Se não, foda-se. Eles consertaram o jogo daqui 6 meses, daqui 1 ano. Justifica? Você vai perdoar a CD Projekt Red por causa disso? Porque eu não vou. Eu, sinceramente, eu tô decepcionado. Cara, tá sendo uma semana ruim pra CD Projekt Red, porque, recentemente, tinha um jogo chamado Devotion, um jogo survival horror que tinha sido lançado no Steam há algum tempo, e ele foi removido do Steam quando usuários encontraram uma piadinha, um meme de internet que compara o presidente chinês, Xi Jinping, com o ursinho Puff. Aparentemente isso irrita pra caramba o Partido Comunista Chinês, né, a liderança chinesa. E aí rolou pressões para que o jogo fosse tirado do Steam. Não tira essa piada, tipo, acaba com o jogo. O jogo saiu então no Good Old Games, que é um serviço que eu uso desde o primeiro dia. Eu sou muito fã do Good Old Games, GOG.com, que é um site onde é tipo um Steam de joguinhos antigos. A minha coleção de jogos no GOG é maior do que a minha no Steam. Então já mostra qual é o tipo de jogo que eu realmente curto e onde é que eu boto meu dinheiro. E aí o GOG fez uma declaração cínica dizendo que alguns gamers reclamaram que a gente colocou Devotion no nosso catálogo, então a gente resolveu tirar. Não foi alguns gamers, vocês ficaram com medo da pressão chinesa, é simples assim. Por que não falam, sinceramente, a gente não quer perder o nosso mercado asiático, boa parte dele é na China, não faz sentido pra gente como empresa, então a gente preferiu não se envolver politicamente com isso, tiramos o jogo. Fala na sinceridade, pra que mentir? Você pensa que a gente é trouxa? Você pensa que os gamers são idiotas, que a gente não vê que a censura chinesa na mídia norte-americana, nos games, nos filmes, em tudo, é constante? Perderam o crédito comigo. Não que faça grande diferença, mas eu não vou dizer que eu vou boicotar nem coisa do tipo, mas o lançamento da CD Projekt Red agora pra mim é o tipo da coisa que na verdade eu acho que não muda nada. Eu vou continuar esperando sair em vez de dar dinheiro pra empresa multibilionária feito trouxa antes da hora. Os caras nem mostraram a parada. Não, isso é. Eu no cara, eu sou trouxa, mas não sou tão trouxa assim.